Olá meus amigos, bem-vindos. Hoje vou falar com vocês de 6 características de pessoas que devemos nos afastar. Ficar longe dessas pessoas, pessoas que nos fazem mal, que nos roubam energia. E quanto mais afastado, melhor. Que a gente cuide de nós mesmos, cuidamos da nossa saúde e sejamos responsáveis pela nossa felicidade. E tem pessoas que nos colocam demais para baixo. Claro, não tem só essas 6 características, tem muito mais. Eu peguei umas 6, talvez principais, mais comuns, né? Diante de todo atendimento, de todos esses anos trabalhando como terapeuta, nos atendimentos, nas constelações sistêmicas, e quantas características comuns que eu vejo que as pessoas mais me trazem. Então eu peguei, elegi essas 6 características para estar comentando hoje com vocês aqui. Bom, a primeira característica são de pessoas invejosas. Pessoas invejosas, elas gostariam de ter aquilo que você tem. Como elas não podem ter, aí elas vão ficar te atacando. E elas sugam a tua energia. Elas vão ficar invejando aquilo que você tem, invejando os seus projetos, invejando as suas coisas. Então são pessoas que sugam demais. E aí é importante que você se afaste. Você não é obrigado a ficar convivendo com pessoas assim, muito menos se relacionando com pessoas com essa característica. Independente, aqui eu vou falar das características, gente, independente de ser da família, de não ser, de ser amigo, de ser colega de trabalho, se proteja. Ah, Renato, mas é uma pessoa que trabalha junto comigo, do meu lado, está aqui o tempo todo. Tudo bem, não tem como você tirar a pessoa de lá. Se não tem como você sair daquela posição, se proteja, evite ficar conversando muito com essa pessoa, não fique dando alimento para esse tipo de assunto, para o assunto que ela te traz. Que a questão é, quando a pessoa te fala algo que te faz mal, você pode pegar aquilo ou não. Se você ignorar aquilo, aquilo fica com ela. Se você pegar e querer ficar explicando, ou se defendendo, ou justificando, aí você já caiu na armadilha. Então se afastem, pessoas invejosas te roubam energia. Bom, a segunda característica, pessoas que falam mal dos outros. Tem quanta gente assim, hein? Aquelas pessoas que adoram, ela chega do seu lado, ela começa a falar mal da outra pessoa, mal do outro, mal do chefe, mal da outra pessoa que trabalha ali com vocês, mal de alguém da família, mal do relacionamento não sei de quem, enfim. Elas adoram falar, descarregam, fica falando mal, aquilo dá um certo prazer nela. Só que claro, quanto mais ela fala mal do outro, a vida dela mais fica amarrada, porque ela não tem energia para ir. Ela tem que estar sempre falando mal de alguém, sempre justificando também. Os problemas dela, né? Então sempre os outros têm problemas. E as pessoas que falam demais mal dos outros, no fundo é porque elas têm uma baixa autoestima, né? Enorme. São pessoas extremamente inseguras. E aí para ela se sentir melhor tem que falar mal dos outros, porque não, eu sou do bem. E cuidado, pessoas que falam mal dos outros para você, chegam para os outros e falam mal de você também. Aliás, muitas vezes elas começam a te despejar um monte de coisas sobre tal pessoa, para ver se você concorda. E se você entra nesse movimento, você começa a falar mal também. Ah, nossa, é verdade, eu concordo, realmente essa pessoa é isso, é aquilo. Pronto, primeira chance, ela vai correr para essa pessoa e falar, olha, fulano falou isso de você, enfim. É o fofoqueiro, né? É o leve trás. Tem que ficar sempre nesse lugar aqui. Ah, eu sou bonzinho e todo mundo... todo mundo é do mal, né? Ninguém presta. E as pessoas ficam nesse peso. Bom, terceira característica, pessoas negativas. Pessoas negativas são pessoas pesadas, né? Pessoas que você fica do lado, ufa, parece que você tomou uma surra quando você sai, né? Porque aquilo fica um peso, a pessoa te suga uma energia violenta. Porque pessoas negativas, para ela tá tudo sempre ruim. Tudo não vai dar certo, tudo é muito pesado, nada vai funcionar. E aí tudo que você fala que vai fazer, de repente você apresenta um projeto seu de trabalho ou alguma ideia, ela sempre vai por um peso. Ah, não é assim, ah, isso não dá certo, ah, isso não funciona, porque um monte de gente já tentou. Você fala que vai fazer escolher tal profissão, ah não, essa profissão é uma porcaria, isso não dá certo, porque é assim, porque é um peso, nada dá certo, tudo é perigoso, tudo vai acontecer. Você pode programar um passeio, né? Imagina, você convidar uma pessoa dessa para fazer uma atividade esportiva. Ah, vamos fazer tal coisa. Não, porque vai acontecer um problema. Tudo é problema. Tudo é pesado, tudo é negativo.
Imagina trabalhar com uma pessoa assim, você conviver num ambiente onde a pessoa é negativa, só fica falando coisa ruim, coisa pesada. E você atrai aquilo que você fala. Se você fica só falando coisa negativa, a sua vida vai ser pesada, a sua vida vai ser negativa. Você percebe que quando você fica próximo a pessoas negativas, que só ficam falando mal de tudo, que tudo vai dar errado, que tudo é uma porcaria, nada é bom. Quando as pessoas ficam nesse peso, você convive, quando você vai ver, você está no mesmo lugar. Você começa a ver que tua vida começa a não ir para frente. Então você é a turma que você arruma. Então se afaste disso, né? Se você está no meio de pessoas assim, se proteja, se afaste. Mas eu no trabalho, na hora do almoço as pessoas que vão almoçar comigo ficam falando isso. Vá almoçar sozinho, vá almoçar com outra turma, mas não fique junto. Faz mal, isso contamina. Pessoas negativas te põem lá no fundo do buraco. Então sai desse lugar, se afaste dessas pessoas. Quarta característica, pessoas dependentes. Pessoas dependentes são pessoas totalmente infantis. É aquela pessoa como se fosse um bebê. Então ela depende de você. Ela depende de todo mundo. Ela é vítima da sociedade. Então ela é uma dependente. A palavra dependente já vem lá da infância. Quem é dependente? Dependente é o bebê, a criança, que depende da mãe, depende do pai. E quando um adulto, aqui claro, todas essas características estamos falando de pessoas adultas, hein? Quando um adulto ele é dependente, nossa, isso é outro caminho que vai te levar para baixo, vai te sugar novamente energia, porque pessoas que dependem de tudo. E quanta gente que eu vejo que às vezes deixa de fazer uma série de coisas, né, por elas, fazer coisas boas, ou viagem, ou seguir escolhas da vida, não faz pelos outros, porque acaba arrumando um monte de dependentes. Claro, isso também dá um certo poder, né? Então assim, eu preciso desses dependentes perto de mim, e aí essas pessoas não se afastam mais. E aí eu fico carregando esses dependentes. Onde eu for, eu tenho que levar junto. E aí é um peso que você carrega na vida. Quantos pesos aí será que você carrega? Né? Dá uma avaliada e vê se realmente você é livre ou você tem pessoas que dependem de você. Que tudo que você vai fazer, mas aí essa pessoa tem que ir junto, você tem que fazer para essa pessoa. Se você vai para um lugar, você tem que levar essa pessoa. Se você comprar algo, tem que comprar para ela, porque coitadinha, porque ela é dependente, ela precisa. E aí você acaba arrumando, na verdade, um filho, né? Pessoas dependentes ficam nesse lugar de filhos. E claro, tudo que der errado, eles vão te culpar, porque eles dependem de você. Você simbolicamente fica ali como pai ou mãe dessa pessoa. Olha que lugar doente. Se afastar desse lugar é muito saudável. Quinta característica, pessoas controladoras. Os controladores são aqueles que acham que são donos da sua vida, são donos de você. Eles querem mandar, determinar o que você tem que fazer. Pessoas controladoras são aqueles que sabem tudo. Tudo ele sabe o que é certo, o que é errado. E ele não é flexível em nada. Tudo que você for falar, se não for aquilo que ele acha, então ele vai tentar te provar por A mais B que aquilo é o certo. Tudo que você for fazer, ele vai avaliar, ver se aquilo é certo ou não para você. Pessoas controladoras querem determinar a sua vida, a sua escolha de profissão, o seu trabalho, o seu relacionamento, a roupa que você usa, enfim, tudo, hein? Imagina você casar com uma pessoa controladora. Uma coisa que acontece muito com as mulheres, por exemplo, que às vezes casam com homens controladores e a partir desse momento ela perde a liberdade. Ou seja, ela só pode pôr a roupa que esse marido controlador determina. Ela só pode ir no lugar que ele determinar. Se ele deixar, tem que passar pela ele vai controlar. Eu vou ver se posso ou não. Claro, quando ele faz isso, ele está colocando que você é uma pessoa incapaz. Você não tem capacidade. Ele vai ver para você, ele que vai avaliar. Fica num poder absurdo. Claro que uma relação dessa está fadada ao fracasso, né? Porque é uma relação também de filho e pai ali dando ordens. Pessoas controladoras, no fundo, são pessoas também muito inseguras. Também são pessoas que têm uma baixa autoestima enorme. Pessoas extremamente carentes. E como elas não conseguem olhar para essa dor delas, o narcisismo é controlar o outro. Aí nesse lugar ele fica forte. Eu controlo o outro, eu sei tudo, eu sou o melhor. Né? Normalmente são pessoas duras. Tem que ser assim, isso é o certo, isso é errado, isso pode, isso não pode. E a pessoa se sente dona do outro. Então alguém está querendo ser dono da sua vida, dono de você, determinar o que você vai fazer, escolher um trabalho para você.
cai fora disso, né? Assuma a sua própria vida. Ou pague esse preço, né? Se torne um personagem, se torne um fake. Eu gravei um dos vídeos que eu tenho aí, dá uma procurada no canal, que é assim: você é você mesmo ou você é um fake? Quantas pessoas se tornam um fake, né? Ou seja, um personagem, e segue a vida para agradar os outros, os controladores, né? Eu tenho que agradar o outro, agradar os dependentes, enfim, agradar uma série de pessoas doentes aí, e aí eu não posso ser eu mesmo, porque se eu for eu mesmo, essas pessoas não vão aceitar, e aí vai ter um monte de problemas. Então, para evitar problemas, eu pago esse preço, eu me anulo, eu me mato como essência e vivo num personagem. Olha que loucura! E isso é até interessante, pegando essa questão das pessoas controladoras. Vou até contar um caso que às vezes acontece. Então, por exemplo, imagina um casal, aí uma das pessoas quer que o outro faça terapia, porque, claro, o problema é o outro, né? Então tá lá, ou o marido ou a mulher fala: você tem que fazer terapia, porque ele é o errado, ele ou ela. Então, um fica falando que o outro é o errado e que tem que fazer terapia. Claro, os dois poderiam fazer terapia, isso é saudável, é um cuidar de si, é uma autodescoberta, mas é colocado de uma forma assim: não, você é o problema da relação, então você tem que fazer. E às vezes essa pessoa, se ela ficar submissa a isso, tá, então eu vou fazer porque o meu parceiro ou a minha parceira está exigindo, que é isso. Só que essa pessoa vai para a terapia e ela começa a se descobrir e começa a ser o que ela realmente precisa ser, em contato com a essência. Só que isso não é o que o parceiro, que o controlador está esperando. Na cabeça dele, ele acha que o terapeuta está lá para transformá-lo na pessoa que ele quer para ele. Então olha que louco isso, né? Como eu pego a pessoa que eu me relaciono, não, você tem que fazer terapia e eu esperar que o terapeuta transforme essa pessoa na pessoa que eu preciso, que eu quero para mim. Totalmente louco isso, né? Um movimento totalmente doentio. E é claro, aí a outra pessoa começa a se transformar assim, em algo melhor para ela. E aí o controlador vai ficar completamente perdido, porque aí que ele vai ver que perde o controle. Porque a outra pessoa começa a assumir a própria vida, começa a assumir a direção da vida dela. E o controlador perde nesse lugar. Aí, claro, né, ele vai falar que o terapeuta é ruim, vai falar um monte de coisa, vai ficar atacando todo mundo. Então se afastem, não deleguem sua vida para ninguém. Sabe, chega, eu comando a minha vida. Minha vida mais não é sua, a vida é minha. Ok, e a sexta característica: pessoas vítimas. Esse é um festival, e quanta gente que vive a vida como vítima. Aquelas pessoas estão sempre vítimas da situação, estão sempre sofrendo, estão sempre doentes, sempre tem um problema, são coitadinhas, aí você tem que estar sempre fazendo, você tem que estar sempre visitando, porque coitadinhas, as pessoas ficam nesse lugar. E quanta gente na família, assim, hein? Quantas vezes dentro da família tem esse problema. E aí os outros, por culpa, mas coitadinho, vai ficando lá e fica alimentando esse lugar de vítima. Quanto mais eu alimento isso, mais essa pessoa se mantém nesse lugar. Porque através do lugar da vítima, ela manipula todo mundo. A vítima, no fundo, tem uma força muito grande de manipulação. A vítima faz com que os outros façam o que ela quer, usando esse lado de sofrimento, de vítima, da doença. Ou seja, ela é uma vítima da sociedade, você tem que ficar ali. Vítima é uma pessoa manipuladora, se afasta de vítimas. A pessoa tem que ser dona da vida dela. Quer dizer, não é nem que tem, né? É uma sugestão. Se ela não quiser, ok, ela siga a vida dela do jeito dela, mas é dela. Meus clientes estão muito acostumados eu falar sempre assim: isso não é meu. Então, de todas essas características, que às vezes tem um monte de justificativa, mas Renato, coitadinha, a pessoa é vítima, porque a pessoa é isso, transformando a pessoa num bebê, né? Como chegar para essa pessoa e falar assim: olha, isso não é meu, eu amo você, eu te aceito, eu posso até te ajudar, mas eu não posso te carregar no colo, eu não posso ser responsável pela sua vida, isso é seu. Eu te devolvo a você mesma. Para de ser dona da vida do outro, senão você também vira o controlador e querer ser dono. E no fundo está sendo manipulado pela vítima. Então todas essas características sugam uma energia violenta. E o que fica no saudável? Quando você se envolve com pessoas saudáveis.
pessoas que vão te estimular também, que vão te pôr para frente, pessoas positivas. Isso é gostoso. Percebeu que está muito doentio aquele lugar? Tá ok, fique, cumprimente, gente, valeu mesmo, um abraço e ó, fui. Não tem que ficar lá, não, mas eu tenho que ficar, independente do que seja, se é família, se não é, se é amigos, trabalho. Não se prenda a isso, você não precisa ficar ali, você é livre, livre. Fique atento, inclusive até o que você assiste, o que você ouve, que música que você canta, que você costuma escutar. Quantas músicas, né, que tem esse lado vítima, o lado de sofrimento, e você canta aquilo como um mantra para você mesmo, né, e aquilo vai te fazendo mal, aquilo vai ficando pesado. Jornal, né, jornal, até um dos vídeos que eu gravei, eu até falo assim, uma das coisas boas que tem no jornal, você liga a televisão lá, vai dar o jornal. A única coisa boa que normalmente você vê é o bom dia ou boa noite, né, ou boa tarde, enfim, só, porque depois é só tragédia, é só peso, é só porcaria, e aquilo te rouba uma energia violenta. Claro, tem todo um objetivo de manipulação por trás, tem uma série de outras questões que não vem ao caso estar falando aqui. Mas você não é obrigado a ver. Eu há muito tempo parei de ver isso aí, já vi há muito tempo, não vejo mais. Prefiro nesses momentos ler um livro bom, assistir no próprio YouTube quantos canais excelentes, quantos vídeos bons, quantas coisas interessantes, quantas pessoas legais para a gente ouvir, quantas palavras saudáveis. Ou vai fazer qualquer outra coisa, ou vai fazer uma meditação, vai fazer uma atividade física. Imagina aquela situação do almoço ou janta, a hora que você vai comer ouvindo um jornal com tantas tragédias, e você comendo, e aquela energia pesada vem junto. Aí você vai ficar mal depois, não, foi a comida, não, foi toda essa energia que você colocou dentro de você. Imagina se relacionar com uma pessoa assim, com essas características, te sugando o tempo todo. É aquela situação que você perde até vontade de ir para casa, né? Você fala, nossa, vai chegar em casa é aquele peso todo, não tem alegria, né? A pessoa não vai te receber com aquele abraço, com alegria, que legal que você chegou, vamos fazer alguma coisa juntos ou não, enfim, mas alegria, né? Felicidade, não é um peso, é só problema, é só peso, e a vida vai ficando pesada e as pessoas vão se prendendo a isso. Não é à toa que a depressão é uma doença que tem aumentado muito, muito, a expectativa é que ela aumente cada vez mais. Quantas pessoas deixam de ser elas mesmas, vivem nesse personagem, se permitem ficar em locais e lugares totalmente doentes. E muitas vezes reclamam, mas não têm atitude para sair. Então cuide de você, faça uma boa terapia. Eu sugiro muito a terapia corporal, aquela que coloca o corpo junto na terapia, que o corpo também é avaliado junto com toda a parte analítica, a constelação familiar. Faça isso por você, dê esse presente. Se fortaleça internamente e seja livre. Esse é o meu recado de hoje. Esse vídeo foi importante para você, foi bacana, compartilhe com seus amigos, dê um joinha aí no vídeo. Embaixo aqui tem um inscrever, clique ali no inscrever, você vai ter acesso a todos os vídeos, você fica inscrito no canal e vai ser sempre bem-vindo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.